Olá, tudo bem com você? Estou aqui em Santa Catarina visitando a filha mais velha. Por sinal, neste momento estou aqui no quarto dela, na República em que ela mora. Ela cursa psicologia. E me atualizando aqui sobre algumas notícias, pesquisas, eu me deparei com uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, que é bem interessante, do ponto de vista criacionista especialmente. Eu quero compartilhar com você aqui a minha tela. Aqui está então a notícia, né, que eu reproduzi em meu blog criacionismo.com.br. Inclusive, convido mais uma vez você que está aqui no meu canal assistindo a este vídeo a acompanhar as postagens que eu faço em meus dois blogs. O mais antigo é este aqui, Criacionismo, www.criacionismo.com.br. Já tem mais de 15 anos no ar. Venho postando aqui conteúdos relacionados com ciência e religião, criacionismo. Aqui está do lado a descrição do blog, olha, veja aqui. Blog criado em 2006 pelo jornalista pós-graduado em Biologia Molecular e vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, Michelson Borges, com o propósito de divulgar informações e pesquisas relacionadas com o criacionismo no Brasil e no mundo. O blog é mantido com a ajuda de um time de colaboradores voluntários formados em áreas como biologia, geologia, física e outras áreas. Então tem uma equipe aqui que me ajuda a produzir conteúdo para esse blog faz algum tempo já. O outro blog você já conhece também, é o outraleitura.com.br. Ali eu posto assuntos mais variados, né? Claro, sempre com uma ótica cristã. E a notícia que eu reproduzi aqui em meu blog, que foi originalmente publicada na New Scientist e republicada na Escola Educação, é esta aqui, ó. Pesquisadores usaram 3.601 genomas modernos e 8 genomas antigos como base para provar nossa ancestralidade. Olha aí, Universidade de Oxford conclui que todos nós somos parentes. Interessante, né? Porque depois de tantas voltas, pesquisadores especializados chegam à conclusão que nós, cristãos criacionistas, já sabíamos, porque a Bíblia Sagrada apresenta essa verdade, né? De que nós somos todos irmãos, porque originários de uma família ancestral, a família de Noé, e antes disso, obviamente, de um casal ancestral, Adão e Eva. Nós, criacionistas bíblicos, entendemos como histórica, literal, diferentemente dos cristãos progressistas, liberais, daqueles que entendem que o relato da criação seria uma alegoria, um mito. Nós, criacionistas bíblicos, entendemos que não é mito, é uma história factual, real, aconteceu, e que Adão e Eva seriam, então, são os nossos primeiros pais, os pais da humanidade. E olha que interessante essa matéria aqui. Fazer sua própria árvore genealógica é uma atividade comum nos primeiros anos da escola. A ideia é começar por você e ir listando seus antepassados, os antepassados de seus antepassados, os antepassados deles, e por aí vai. Entretanto, pesquisadores da Universidade de Oxford elevaram o nível dessa tarefa escolar. Fizeram a árvore genealógica de toda a humanidade. De acordo com essa pesquisa, todos nós somos parentes. E a conclusão vem após um estudo com 3.601 genomas modernos e 8 genomas antigos. Abre aspas. Os seres humanos estão todos relacionados entre si, diz Gil McVean, da Universidade de Oxford. O que eu sempre quis fazer é ser capaz de representar a totalidade do que podemos aprender sobre a história humana por meio dessa genealogia. Para o pesquisador, agora há a possibilidade de construir a genealogia de todos. Dessa forma, segundo ele, as pessoas podem dar descrições mais complexas de si, ao invés de falar simplesmente sou europeu ou sou africano. A árvore genealógica feita por Oxford aponta que nossas raízes começam no Nordeste da África, mais ou menos o que classicamente se vem dizendo aí na antropologia evolucionista, né? Mas aguarde, tem mais informações aqui nessa matéria e também deixarei na descrição do vídeo aqui os links para outros posts mais antigos aqui no blog, em que a origem da humanidade é apresentada como tendo sido na Ásia, o que é bem interessante, levando-se em conta o relato bíblico da dispersão das populações a partir do Monte Ararat, na Ásia,
quando a Arca de Noé pousou lá após o dilúvio. Mas vamos por partes aqui. Então, além disso, a árvore genealógica de Oxford dá pistas de que as pessoas chegaram à Nova Guiné e às Américas milhares de anos antes do que está nos registros arqueológicos. O mais provável, de acordo com os cientistas, é que os seres humanos se desenvolveram primeiro no continente africano, mais especificamente na região onde hoje é o Sudão. Depois, começaram as suas migrações. Entretanto, aqui que é o interessante, né? Essa matéria adiciona esse elemento que eu já vi em outras pesquisas também, na verdade não é tão novidade assim, mas veja que interessante. Entretanto, essa teoria é considerada simplista por muitos arqueólogos e antropólogos. A maioria deles acredita que havia povos espalhados por toda a África que às vezes eram separados ou cruzados. Dessa forma, a humanidade teria não apenas uma origem, mas várias. McVeigh disse que a descoberta da árvore genealógica também é compatível com essa teoria, abre aspas. Há linhagens muito profundas na África que sugerem a noção de que existem populações de origem múltipla profundamente divergentes, representando divisões realmente antigas. Jill McVeigh acredita que há 3 possíveis soluções para esse dilema. Olha que interessante. A primeira é de que a pesquisa está errada e a segunda é de que as pessoas estiveram em outros lugares antes de estarem na África. Então não seria uma dispersão da África, mas de populações que vieram antes de lá, se estabeleceram também na África e dali houve a dispersão para outros continentes, outras partes do mundo, né? Então, populações anteriores à dispersão africana. Entretanto, a terceira hipótese aqui, a terceira solução que McVeigh apresenta, explora um cenário um pouco mais complexo. Segundo o pesquisador, as primeiras pessoas que povoaram as Américas vieram do leste da Ásia. Olha que interessante. A teoria é de que a população de onde elas vieram tenha morrido por lá. Isso significaria que, na verdade, os genes da população americana sejam variantes de pessoas que vieram da Ásia. A trajetória completa dos seres humanos ainda está longe de ser completa, de ser destrinchada, né? Entretanto, já se sabe o bastante para dizer que nossos ancestrais são os mesmos se colocarmos galhos suficientes na árvore. E aqui, repito, né, para um criacionista não é novidade nenhuma saber que temos os mesmos ancestrais. Além disso, à medida que novos genomas são sequenciados e catalogados, a estrutura fica ainda mais abrangente. Achei muito interessante essa pesquisa, essa informação aqui, né? Como eu disse para vocês, pesquisas que apontam a dispersão humana a partir da Ásia e não da África já existem há algum tempo. É só você conferir aqui os links que eu vou deixar na descrição, ok? Mas essa nova pesquisa aqui da Universidade de Oxford, ela adiciona mais um tijolinho aí ao muro, né? Que aponta para a Ásia e não para a África como ponto de dispersão das populações humanas. E isso está perfeitamente de acordo com o relato bíblico, né? Porque aqui nós entendemos, nós lemos e sabemos que após o dilúvio, a Arca de Noé, como eu já disse e repito aqui, ela pousa, ela estaciona ali naquela formação montanhosa chamada de Ararat, na Ásia, e dali então a família de Noé desembarca da Arca, eles começam naturalmente a se reproduzir, procriar, em algum tempo começam a se formar populações humanas que vão se dispersando, migrando, de maneira que, como diz ali a pesquisa de Oxford, as populações que chegaram à América possivelmente tenham sido oriundas ali da Ásia, daquela região da Ásia. Então isso vai muito, muito próximo, muito perto daquilo que os criacionistas têm ensinado com o tempo, né? E outra coisa que, mais uma vez, é importante frisar é que, diferentemente do que algumas hipóteses evolucionistas afirmam, se nós viemos de uma mesma família, dos mesmos ancestrais, isso nos torna irmãos, o que é óbvio. A Bíblia mesma diz, né, que todos nós viemos de um mesmo casal. Paulo depois reforça isso lá em suas cartas, ele diz que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Ou seja, há sempre uma ênfase na Bíblia para a igualdade entre as etnias, para a igualdade humana, a humanidade que é nivelada ao pé da cruz, né, que é nivelada
pelo plano da redenção e também no aspecto genético, porque, embora haja diferenças, né, como dizia o Dr. Gibson, ali o ex-diretor do Geoscience Research Institute, nosso centro de pesquisas criacionistas na Califórnia, como dizia o Dr. Gibson, diversificação de baixo nível. Alguns chamam isso de microevolução, mas o mais apropriado realmente é diversificação. Limitada, até certo nível taxonômico, não mais do que isso. Então, nós temos aí brancos, negros, amarelos, populações diferenciadas no que diz respeito a questões mínimas como cor da pele, formato do corpo, do cabelo, só que, essencialmente, geneticamente falando, somos todos uma única raça, nós somos a raça humana. Bíblia e ciência, nesse caso, dão-se as mãos, a pesquisa científica, melhor dizendo, né, dão-se as mãos para afirmar a mesma verdade. Todos nós, a humanidade, somos uma raça. Somos irmãos, geneticamente falando. Então, diferenciações aí, racismos, preconceitos com base apenas em questões morfológicas mínimas, é um absurdo total. Nós, como criacionistas bíblicos, jamais podemos aceitar esse tipo de coisa, porque isso é inaceitável, né? Além de ser um pecado, é absurdo do ponto de vista científico e bíblico, porque, repito, e aqui finalizo, somos todos filhos de um mesmo casal, oriundos de uma mesma família, portanto, irmãos. Fica aqui, então, esse registro, né, de uma pesquisa aí que começa o ano de 2023 trazendo uma informação bem interessante, que apenas corrobora aquilo que nós já temos dito, e aguardemos aí mais pesquisas, mais investigações. Acompanhe meus blogs, acompanhe aqui o canal. Se você não se inscreveu ainda, faça isso, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens e, se gostou do conteúdo, compartilhe também, ok? Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.